Vivenciando há quase 2 anos, né, essa pandemia que nós estamos vendo, com plena certeza nós aprendemos muito. E quando a gente pensa nos nossos negócios, tem uma coisa que nós, como empresários, não podemos negar. Nós somos obrigados a trabalhar olhando para um cenário de incerteza. Esse cenário de incerteza, ele mudou um pouco a forma estratégica que nós vamos lidar com relação aos nossos negócios. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui, te mostrar alguns aspectos importantes para você considerar, para que você não venha correr risco diante de um cenário de incerteza. Bem, eu sou Anderson Hernandes e se você não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal e já deixa o seu like aí porque você vai ajudar que esse conteúdo aqui, muito bem elaborado para você, possa chegar para outras pessoas, tá bom? Primeira coisa que você precisa pensar diante de um cenário de incerteza. Você não pode administrar o seu negócio com uma visão de tão longo prazo assim. Você não pode estabelecer ações de longo prazo se essas ações elas podem modificar de uma hora para outra. E isso pode parecer um pouco complexo de se entender, mas vamos tentar achar aqui uma forma prática de você entender isso. Porque assim, se você fala de planejamento, consequentemente você está pensando ali no universo de 12 ou mais meses. E aí quando eu falo, por exemplo, você não pode trabalhar com longo prazo, é porque um cenário de certeza não dá para você fazer um planejamento de 24, 36 meses sem saber, por exemplo, o que pode acontecer diante desse cenário. Então, por exemplo, lá atrás, quando começou toda essa pandemia, no primeiro momento as empresas imaginavam que aquilo duraria 1, 2, 3 meses. Agora, a gente não sabe quando, efetivamente, pode-se dizer que nós vamos sair dessa pandemia. Então, ou seja, em todo momento do início dela, diferentes cenários nós vivenciamos, diferentes curvas de contágio nós vivenciamos. Nós tivemos um cenário de total incerteza, nesse momento estamos num cenário de meia incerteza, e aí, consequentemente, você precisa pensar que isso vai influenciar diretamente o planejamento do seu negócio. Então, ao mesmo tempo que você estabelece um plano de ação para 12 meses, por exemplo, você precisa estabelecer formas de análise que você vai revendo essas ações conforme você faz a leitura desse cenário. Isso é fundamental, porque não dá para você insistir em ações que elas não farão sentido diante de uma mudança de cenário. Quer um exemplo prático? Vamos imaginar que você estabeleceu uma ação dentro do planejamento focado na questão de crescimento físico, de unidade, de construção de uma unidade, de ampliação e tudo mais. Só que aí você viu que as empresas começam a fechar por qualquer razão. Como é que você vai sequenciar uma ação como essa se efetivamente você está num cenário que não é propício para esse tipo de ação? Por outro lado, também você começa a fazer uma leitura, por exemplo, de que o cenário ele vai favorecer ali a reabertura de atividades físicas. E aí você antecipadamente pode estabelecer um plano de retomada para que você possa se beneficiar e possa evitar, por exemplo, o que aconteceu diante do cenário anterior, onde quando as empresas começaram a retomar, faltou até profissionais para poder tocar, por exemplo, obras. Olha como que o que aconteceu nos permite dar aprendizados em relação aos nossos negócios que, consequentemente, nos vai ajudar a lidar com outros cenários incertos que nós teremos no futuro, que não necessariamente seja uma pandemia, pode ser outra situação. E quem garante, por exemplo, que ao sair desse cenário, nós não passamos em outros momentos por outros cenários. O que a gente sabe é que até então era inimaginável vivenciar o que nós estamos vivenciando. Então, a gente pode simplesmente vivenciar outros cenários desafiadores. Bem, o que você precisa saber é que não importa o desafio que eu ou você vamos enfrentar, mas nós vamos enfrentar. A única coisa é que nós precisamos pensar estrategicamente de como enfrentar de uma forma melhor. E aí entra no segundo aspecto que eu quero citar para você. Quando você não tem um plano contingencial, considerando possibilidades de impedimento de você sequenciar o seu plano principal, você tem um grande risco. Vou dar um exemplo prático. Aqui na nossa empresa, que é uma empresa de contabilidade, o nosso negócio principal é uma empresa de contabilidade, mas uma empresa de contabilidade estruturada, com quase 90 profissionais, nós temos um plano contingencial de home office. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui trabalhando, e eu poderia tocar esse vídeo, por exemplo, da minha casa, mas eu estou aqui trabalhando. De todos os nossos profissionais, das nossas 12
2 unidades, nós temos hoje 95% da galera está de home office. Por quê? Porque nós começamos 2022 num novo cenário de incerteza por conta da situação que eu já citei. E aí, consequentemente, nós nem viemos para cá. Eu vim com um pequeno time que não representa nem 5% do meu time total, mas o restante do time começou o ano de 2022 trabalhando de home office. O fato de eu ter aprendido com o que aconteceu lá no começo de 2020 me deu uma experiência para que eu não venha a passar por uma situação como eu passei antes e ter que virar o time para o home office. Então, todo o nosso sistema é nuvem. Toda a nossa estratégia permite nós virarmos para o home office em menos de 24 horas. Tanto que nós nem voltamos em 2022 para o trabalho presencial por conta disso. Porque a empresa já estava preparada para um plano contingencial. Então, o que você olha em relação ao seu negócio, em relação ao que você vê do cenário que você está inserido, é o quanto é que você consegue criar ações estratégicas que te permite, por exemplo, te proteger contra possíveis riscos, caso você tenha uma situação específica em relação a ter que mudar o rumo do seu planejamento, mudar o rumo da estratégia do seu negócio em curso daquele ano. Tá certo? Um outro exemplo também, vamos colocar aqui o terceiro aspecto, que o aprendizado que nós trazemos de um cenário incerto é que o que quebra as empresas é a falta de caixa. Então isso é uma premissa que, de uma certa forma, uma premissa financeira, né? Que de uma certa forma ela ficou muito clara diante desse cenário de pandemia. Não dá para você ter uma empresa que você tem um risco iminente de quebra por falta de caixa, porque basta você ter uma situação pequena que a sua empresa quebra. E aí, consequentemente, a gente precisa estabelecer dentro do nosso negócio um caixa suficiente que nos dê ali uma segurança para que você, no momento de crise, no momento de uma situação adversa, você possa se proteger diante desse caixa. E aí, diante desse cenário, o que a gente pode olhar? Se você está no momento acelerado, consequentemente você tem uma queima de caixa para manter ali o seu negócio acelerado. No momento que você precisa se prevenir em relação à falta de caixa, você precisa ter condições de você diminuir os seus custos, manter o máximo possível desse caixa. E aí você consegue alongar esse caixa para que estrategicamente você não tenha o seu negócio ali passando um risco necessário. Então, se você tem um caixa, por exemplo, hoje, na situação atual, para 3 meses, se você precisa fazer um plano onde você vai reter esse caixa, você pode alongar isso para o dobro até mais do tempo, porque você diminui os seus custos variáveis, consequentemente você consegue diminuir parte dos seus custos fixos e você consegue, por exemplo, ali ter um cenário muito mais favorável diante de um cenário incerto que você estaria enfrentando. E aí nós temos 2 perfis de empreendedores, independente de qual seja o negócio que você esteja inserido. Nós temos 2 perfis de empreendedores. Aqueles que conseguiram olhar para tudo o que aconteceu, conseguiram aprender com tudo aquilo que vivenciaram desde 2020, e aqueles que não aprenderam absolutamente nada. E aí, quando você pensa no sucesso do seu negócio, se você for esse primeiro perfil, você com plena certeza, você vai ter muito mais condições de construir um negócio que vai perdurar, que vai ter sucesso e que vai te gerar excelentes resultados em outros aspectos também. Porque nós tivemos uma grande chance de aprender com tudo aquilo que nós vivenciamos. Agora, aqueles que são do segundo time de empresários que parece que não aprendeu nada e continuam cometendo os mesmos erros que se cometia antes, esses estão extremamente vulneráveis. Nesse cenário de incerteza que ainda nós estamos vivenciando, ou quaisquer novos cenários de incertezas que nós vamos vivenciar no futuro. Então entenda uma coisa, ser empreendedor hoje significa você saber navegar diante de cenários de incerteza. Por mais previsibilidade que nós criemos em relação ao nosso negócio, nós não vamos conseguir prever todos os aspectos, tal qual não imaginávamos que um dia passaremos por uma pandemia como nós estamos passando. Espero que tenha feito sentido para você. Deixe seu comentário aqui embaixo. Acho que esse vídeo pode ajudar alguém? Manda para alguém. Tamo junto nessa e até um próximo conteúdo.